Opa moçada, a gente está aqui de volta com a nossa série sobre suspensão. Moçada, um aviso muito importante para vocês. Eu vou falar sobre lâminas, eu vou falar sobre válvula, eu vou dar conceitos e explicações para vocês. Mas para você fazer a modificação correta, para ter o resultado que você espera, você tem que ter dados através de um dinamômetro ou através de um software de simulação. Fazer no olho não dá muito certo. Então, preste atenção, faça modificações mínimas, pequenas, para ver o resultado que você obteve. Porque normalmente é só isso que você precisa. Se você fizer uma mudança muito grande, radical, provavelmente a sua suspensão vai ficar muito ruim, vai ficar uma porcaria. Tá bom? Então esse é o aviso para vocês. Então hoje, moçada, a gente vai ver em mais detalhes como que a gente faz o ajuste das lâminas, como que elas afetam a característica do seu amortecedor, tá ok? Eu vou utilizar desse quadrinho aqui e a gente vai fazer vários desenhos para a gente poder ilustrar mais ou menos como que essas lâminas, como que vão afetar as características do seu amortecedor, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala de curva de amortecimento, ou damping curve, né? Curva do damping, a gente está falando de um gráfico que vai ser representado da seguinte maneira: velocidade da haste e força de amortecimento, de restrição. A gente tem três tipos de curva. Pode ser linear, progressiva ou regressiva. Então aqui no nosso quadrinho, a gente vai começar com a linha laranja. É uma linha linear, sim, é uma linha reta. Então quer dizer, conforme a velocidade aumenta, maior é a força, constantemente. Se você observar a linha azul é regressiva. Ela começa mais forte e aí ela se estabiliza. E a linha verde é uma linha progressiva. Ela tem menos força, menos restrição no começo e aí ela sobe. Esses são os três tipos de características de curva de amortecimento. Na maioria dos casos, a gente quer uma curva linear ou um pouco regressiva. Progressiva, no nosso uso para moto, eu não vejo muita utilidade em ter esse tipo de curva aqui, tá? Agora que você já tem uma base, eu vou explicar para vocês qual que é a lâmina mais importante do seu amortecedor, aquela pirâmide de válvulas. É essa última lâmina aqui que eu pintei de laranja. Essa é a lâmina final, a gente chama de clamping, tá? É a de fechamento. Essa lâmina, ela não se movimenta, ela está pressionada, fixa na base aqui do amortecedor. Aqui, ó, onde vai essa parte, essa roelona aqui, vai aqui em cima, com a porca em cima. Então essa lâmina, a lâmina que encosta nesse cara, vamos supor que seria essa aqui, ela não tem flexão, ela é uma lâmina que não mexe, tá? Porque ela vai estar pressionada por isso aqui. Essa lâmina aqui de cima, a largura dela, o diâmetro dela, limita a pirâmide de lâminas inteira. Como ela não mexe, tudo embaixo dela aqui, ó, numa linha reta, não mexe também. Essa parte aqui, central, não consegue se deformar. Então, nessa lâmina aqui de baixo, ela vai deformar daqui, ela vai entortar aqui. Ela não consegue mexer além desse ponto, tá ok? Então, e essa aqui, a última, vai deformar mais ou menos daqui para cima. Desse jeito, entendendo isso, você pode perceber que o diâmetro dessa lâmina vai afetar a curva inteira. Se você aumentar o tamanho dela e aumentar o limite, vamos trazer ela, por exemplo, para cá, o que vai acontecer é que essa lâmina aqui, ela só vai conseguir se deformar a partir desse ponto, todas elas. Você não vai alterar a característica da curva, se a curva era assim, mas o que você vai fazer é levar a curva inteira um pouco para cima. E se você diminuir ela, você vai trazer essa curva inteira um pouco para baixo. Essa aqui, o clamping shim, a lâmina de fechamento, é uma das lâminas mais importantes
para você alterar a característica da suspensão. E muitas vezes é só isso que você precisa fazer. Tá ok? Se eu colocar todas essas lâminas juntas, eu vou criar uma pirâmide. Vamos lá. A pirâmide original que estava nessa Showa. Então aqui eu montei a pirâmide das lâminas da compressão. Lógico que está no sentido inverso, é só para a câmera, para vocês verem. Vocês vão notar que eu deixei essa lâmina de fora aqui. Você vai me perguntar por quê? Porque essa última lâmina, se eu colocar ela aqui, como você vai estar vendo ela aqui na câmera, essa lâmina ela é mais larga do que a última lâmina. Então essa lâmina aqui, ela funciona como um espaçador, ela não funciona, ela não tem flexibilidade. A hora que eu colocar essa aqui em cima, essa última lâmina ela não mexe. Então o que importa para nós é essa aqui. Essa é a menor, é a última lâmina que não tem movimento em relação ao prato. Isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. E se eu botar indo mais uma e aqui o prato, a gente não mudou absolutamente nada no sistema de válvula, tá? Você não mudou nada aqui. Então, se você mudar essa lâmina, só essa, você já vai deixar a sua suspensão mais dura ou mais mole, mas não vai alterar a curva. Para a gente alterar a curva, a característica da curva, a gente tem que mexer em outras lâminas. Essas lâminas que a gente está falando, eu vou dividir em dois grupos, tá? Uma a gente chama de face shim, ou seja, lâminas de face, são aquelas que tampam, as primeiras que vêm em cima da válvula, elas tampam todas as passagens ali, ou da compressão ou do retorno, de acordo com a posição da válvula. Elas afetam a parte de baixa velocidade do nosso amortecedor. E as outras demais, até chegar no topo, a parte de alta, tá? Então, mudando, se você quiser aliviar, por exemplo, no começo, o amortecedor está muito duro no começo, mas está legal no meio para cima, você pode remover uma dessas lâminas ou trocar a espessura dela e vai aliviar um pouco. Lembrando que tudo que a gente faz afeta toda a curva, tá? Não adianta, vou aliviar aqui, vai aliviar um pouquinho em cima, vou aliviar em cima, vai aliviar um pouquinho embaixo, tá? Então vamos ver agora essas partes aí das lâminas de face, a parte de baixa velocidade. Essa sequência que está aqui é a nossa sequência de baixa velocidade. Se você quiser deixar a baixa mais dura, você pode adicionar uma lâmina. Se você quiser deixar ela mais macia, você pode tirar uma lâmina. Ou você pode trocar, se você quiser ela mais dura, lâminas de espessura mais grossas ou, ao contrário, de espessuras mais finas. Então, essa parte aqui de baixo, tá? Nesse caso, é a parte de baixa velocidade. Por que é de baixa velocidade? Porque essa sequência é o que o pessoal chama de 2 estágios, tá? Porque você vê que tem uma lâmina menor, ela vem até ficar mais fina e a próxima sequência é maior. Isso cria um espaço entre uma sequência de lâminas, um feixe de lâminas e o outro. E essa menorzinha aqui, tá? Que no nosso caso dá de 30 milímetros, essa é o clamping, ou a de fechamento, a lâmina de fechamento, a gente chama de pressão, aplicada nessa sequência para baixo. Numa sequência de lâminas piramidal como essa aqui, ela naturalmente cria uma linha regressiva. A gente vai ver como modificar a sequência de lâminas para criar uma linha mais linear na curva de amortecimento. Então, uma coisa que a gente pode fazer é adicionar aqui uma lâmina de separação, tá? O pessoal chama de 2 estágios. Na verdade, não tem estágio, é tudo um estágio só. Mas você colocando uma lâmina aqui, um crossover, que a gente chama em inglês, tá? De transição, você vai reduzir essa curva e vai criar uma linha mais linear, que vai parecer mais linear. Lógico que ela vai ficar mais linear, mas ela vai perder força aqui no começo e vai empatar só aqui em cima, tá ok? Agora vamos entender por que isso acontece. Para a gente entender aqui melhor, eu fiz esse desenho. Então essa metade aqui é uma sequência de 5 lâminas aqui, bem simples, tá? E aqui seriam as lâminas fechadas.
O que acontece? Conforme a velocidade do óleo, okay, indo para cá, passando pela válvula, essa lâmina ela vai começar a entortar. E essa aqui tem que entortar junto, e essa aqui vai criar uma restrição, e elas vão todas entortarem, assim. E aí, o óleo vai passar por aqui. Quanto mais restrição você tiver, você sabe, quanto mais grossa essa lâmina, mais resistência ela vai dar, tá certo? Então, o que acontece? Se você tem uma sequência de múltiplas lâminas aqui, tá? Exercendo força na parte baixa, tá? Na parte inicial, e ela naturalmente cria uma linha regressiva, tá? Uma linha assim, né? Vamos fazer aqui a linha de força. Você, para aliviar, para deixar essa sequência de lâminas aqui menos forte, adicionando um crossover, aqui uma lâmina menor aqui, ó. Você aumenta o espaço entre essas sequências de lâminas que estão aqui e a próxima sequência de lâmina aqui embaixo. Esse espaço aqui aumenta. Então, nessa parte você tem menos amortecimento, menos restrição por causa do crossover. Desse jeito aqui, o que acontece? A curva, em vez de ficar forte no começo, ela começa a linearizar, tá? E a posição que você põe isso também pode afetar, lógico, e vai afetar o resultado da sua curva de amortecimento. Tá ok? Na pirâmide de retorno é muito comum elas terem um crossover aqui logo no começo para deixar ela mais linear. Vamos entender a lâmina de crossover ou a lâmina de transição. Eu vou criar uma lâmina aqui no meio, tá? De ponta a ponta. Aqui, ó. Ok? Então, o que acontece é o seguinte. Enquanto essa lâmina de baixo não se deformar o suficiente para encostar nessa de cima e essa exercer força nas lâminas de baixo, você vai ter uma redução na compressão ou no retorno. Vai ter uma redução no amortecimento, no damping. Tá ok? Só quando ela encostar aqui que ela vai começar a deformar as outras de cima e criar pressão na pilha, tá? Na pilha de lâminas. Quando você faz um crossover, essa parte de baixo fica mais macia até ela encostar na parte aqui de cima e aí então a força volta ao normal. Como a gente viu que a pirâmide naturalmente ela é regressiva, você botando essa lâmina aqui de transição, você ameniza essa parte aqui de baixo e ela vai se encontrar novamente quando ela encostar na parte de cima e aí a curva vai continuar da maneira original da pilha. Sempre vai ter um ponto de encontro onde essa lâmina encosta na de cima e na curva você vai poder observar isso. E aonde você ajusta, né, por espessura, por diâmetro e por posicionamento na lâmina, na sequência de lâminas, né, você vai alterar esse ponto de encontro e assim alterar também a curva da sua suspensão. Não tente mexer nas válvulas, nas lâminas da sua suspensão. Se o seu amortecedor ou seu garfo não está em condições ideais, se não está mantido, se não está com as peças novas, com óleo novo e você não gostou dessa performance. Pegar uma moto que está negligenciada, a suspensão não foi feita, a manutenção necessária de rotina, e você falar, agora eu preparei, ficou melhor, você não vai saber. Você estava com uma suspensão ruim, pode ser que só a suspensão original já estava boa. Você que estava negligenciando, né, deixando a manutenção de lado lá para trás. Tá? A manutenção é importantíssima. Tá? Antes da modificação, manutenção. E moçada, não se esqueça, preparador sério de suspensão. Ou tem acesso a banco de dados com informações já confirmadas, ou a gente usa software para simular as modificações e saber qual será o resultado que a gente espera, e dinamômetro para confirmar as modificações. Lembrando que cada configuração de lâmina é dependente da válvula, tá? E mesmo um amortecedor que está bom numa moto,
levando ela para uma outra moto, de acordo com o link, com a geometria, pode dar resultados e vai dar resultados diferentes, que pode não ser o que você está esperando, nem o que você gostaria de ter. Então, moçada, é isso aí. Mais um episódio aqui da série sobre suspensão. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados, tem mais ainda por vir. Um abraço e a gente se vê na próxima.